já vamos com o nosso convidado dessa quarta-feira, o Fernando Siqueira, que é Head de Research da Guide, já está aqui conosco. Fernando, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Marketing, um prazer falar contigo, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez. Ô, Fernando, a gente vai começar falando contigo aqui a respeito dessa movimentação que a gente tem visto no Ibovespa recente, né? Principalmente agora nesse mês de junho, a gente falava uma alta cerca de 11%, né? Uma alta bastante importante que vem acompanhada de uma melhor visão da economia brasileira, um fluxo estrangeiro chegando também, expectativa de sinais de queda de juros, enfim, um cenário talvez bastante otimista para o mercado acionário. Eu queria saber sua percepção, se você está com essa visão, com essa percepção otimista, o que você tem visto para o nosso mercado e quais as suas impressões, por gentileza? Sim, a gente tem uma visão positiva também, assim, de uma forma geral. Até um tempo atrás, não vou falar muito desse assunto agora, porque a gente está revisando esse número, mas a gente fez uma conta uns 6 meses atrás, falando que o Ibovespa poderia chegar em 150 mil pontos esse ano, dependendo, muito por conta da nossa expectativa de queda de juros, e também assumindo que preço de commodities não tivesse uma queda muito grande. E no fundo agora as coisas estão melhorando, os juros devem cair. Isso deve ter um impacto muito positivo na Bolsa, até porque o impacto da alta dos juros foi bem negativo, foi bem visível na performance de vários papéis, principalmente small caps, foi muito visível no resgate que a gente viu na indústria de fundos, principalmente ações e multimercado. Então, no fundo, quando os juros começar a cair, a gente espera uma reversão desses fatores. Sem contar que a gente tem ainda outros fatores positivos, que por mais que os juros estão altos, que a economia está crescendo pouco, o lucro das empresas tem mostrado uma dinâmica bastante positiva, né? Principalmente essas empresas mais voltadas para o mercado doméstico, como eu acabei de falar, né? Então, por mais que o lucro do Ibovespa como um todo sofreu um pouco nos últimos meses, particularmente nos últimos duas temporadas de resultados, principalmente por conta de empresas igual Vale, JBS, que divulgaram números fracos, se você olhar, excluir as commodities dos resultados, o lucro das empresas vem crescendo consistentemente, né? Inclusive no primeiro TRI agora, essa temporada do primeiro TRI, que ajudou bastante na alta do Ibovespa desde abril, desculpa refazendo a frase, um bom pedaço dessa alta que a gente viu no Ibovespa desde abril foi porque os resultados foram muito bons, né? Por exemplo, Yduqs, que tanto no mês passado quanto esse mês está entre as maiores altas do Ibovespa, foi uma das empresas que divulgou resultados fortes, né? Então tem muita coisa positiva ainda, que deve ficar visível ainda nos próximos meses. Uma dúvida, você comentou sobre revisão, né? Essa possibilidade de revisão, você falou um número, vocês estão revisando para baixo ou para cima? Só título de curiosidade. Provavelmente para baixo, porque quando a gente quando a gente fez essa conta dos 150 mil, a gente achava que os juros poderia cair já agora no segundo TRI de 2023, e hoje nossa expectativa é que caia só mais para o final
do terceiro TRI. Então, os juros final que a gente vai ver esse ano vai ser um pouco mais alto do que eu imaginava antes. Como eu falei, preço de commodities também atrapalhou um pouco, né? Vocês estavam discutindo isso agora há pouco. O preço do petróleo caiu, o preço do minério caiu bem mais do que a gente imaginava. Para perto de um terço da bolsa, esse preço de commodities tem um impacto muito grande nos lucros. Então, esses dois fatores de lá para cá foram um pouco negativos, mas não compensam as coisas positivas que a gente está vendo, que deve fazer o Ibovespa continuar em alta, né? Principalmente o lucro do resto da bolsa, em primeiro lugar, e segundo, os juros caindo aqui, por mais que não vai cair tanto quanto a gente imaginava, vai cair, né? E terceiro, acho que vale chamar a atenção também, que é um pouco positiva, que por mais que o petróleo, comparado com a nossa projeção, né, do ano passado, o petróleo caiu bastante, o minério caiu bastante, o lucro é um pouco mais fraco, a impressão que está é que nos dois casos já chegou num piso ali, né? O petróleo tem mostrado alguma resistência nesses níveis aí de 70, 80, e o minério também caiu para um pouco tempo abaixo de $100 e agora também está mostrando algum sinal de estabilização. Então a impressão que dá nessa questão das commodities é que o pior já passou. Inclusive a gente está vendo um pouco isso agora nesse mês de junho, né? Por mais que a Vale não está subindo muito, a Vale, as siderúrgicas ainda estão subindo, né? Se você olhar o que aconteceu o primeiro semestre quase todo, foi mês a mês essas empresas de setor de mineração caindo. Desculpa, Fernando, deixa eu tirar a dúvida contigo. Um dos nossos debates aqui antes do intervalo era: ok, Petrobras atualmente, que a Petrobras atualmente ela ainda não nos tira a dúvida da intervenção. Por que ainda não tira a dúvida da intervenção? Porque a mistura, a combinação barril de petróleo ou paridade dólar real está nos ajudando e eles não mostrando teoricamente na política de dividendos. A grande dúvida é, por algum motivo Y qualquer, ou a paridade de dólar real perde poder de compra, vai para 5,10, 5,20, ou o barril sobe, ou a mistura dos dois, e deu uma defasagem grande, sei lá, 80 centavos, R$1. Você acredita que o governo vai manter essa defasagem ou tem uma possibilidade de subir? O que é governança, o que é política dentro da Petrobras, na visão de vocês? Por enquanto não dá para saber, né? Como você falou, tá? A gente está tateando essa discussão, porque o que aconteceu, o que chamou a atenção foi até um pouco mal visto. O último corte de preços pela Petrobras não parecia estar em linha com a paridade, então deu um sinal negativo ali, inclusive a ação reagiu mal, e depois nos últimos dias até continuou subindo, mas a impressão que dá é que a política mudou um pouco. O que o presidente da Petrobras tinha falado algumas vezes é que ele achava que poderia ter alguns ajustes no que é essa paridade internacional, e aí entrando em discussão, o que você considera como paridade, qual que é o preço de referência? É o preço da cotação. A gente fala muito preço do barril de petróleo no Golfo do México. Então a gente fala, não, qual que é o preço, que seria o preço se a Petrobras tivesse que importar petróleo, ou alguma empresa no Brasil importar. Outra dúvida, outra possibilidade, que acho que é o que o presidente da Petrobras quer, é o preço que a Petrobras exporta, porque aí a Petrobras tem algum custo com o transporte desse petróleo. Então parece que eles estão indo no caminho, ultimamente, de usar como referência um preço de exportação, que seria um pouco mais baixo do que o preço internacional, de fato, né, porque tem esses custos. E aí teve essa gordurinha que eles já usaram agora para reduzir um pouquinho o preço da gasolina. Olhando para frente é que a gente vai ter a confirmação disso ou não. A minha impressão sobre esse assunto é que, de fato, a intervenção vai ser maior. Assim, as pessoas que estão ali, eles têm uma cabeça diferente do que era dos últimos 6 anos, vamos dizer assim. Mas até agora não deu para saber. Infelizmente, a sua pergunta não tem resposta, né? A gente só vai conseguir ver quando as coisas de fato acontecer e ver qual vai ser a ação da nova diretoria. Mas a minha impressão é que não vai ser vai ser mais ruidoso esses ajustes do que tem sido nos últimos 6 anos, mais ou menos. Ô Fernando, boa tarde, desculpa bater na tecla, né, bater no mesmo tema, mas aquela dúvida, até a provocação que a gente está fazendo aqui no primeiro bloco parece que o gringo, né, o estrangeiro só tem olhares para Petro. Tudo bem, a gente fala assim, tem múltiplos baixos, está gerando caixa, mas a gente tem do lado a Vale também, que está com múltiplos baixos e também está gerando caixa. Daí você fala assim, mas a commodity, mas o petróleo também
A Arábia Saudita tentou e não conseguiu jogar o petróleo para cima. Então, aquela pergunta, né, no paralelo ali, será que uma hora vai começar a respingar essa liquidez para olhar para a Vale, né? Por que o gringo não está olhando para a Vale nesse momento? Eu acho que tem um momento de pressão de minério, de curto prazo, mas também a gente não está vendo petróleo a $100, né? Olhando para o case, né, de petróleo como um todo. Eu acho que, juntando as duas coisas, até eu vi que vocês estavam falando isso de outras pessoas, outros gestores que estão comentando de Petro. Petro, de fato, estava um pouco mais barato, tinha um potencial de dividendo maior, foi mais pressionada. Assim, o que fez a queda de Vale foi muito em função da China, do preço do minério. A queda de Petro, pelo menos um pedaço, tem muito mais a ver com eleição. Que para a Vale foi até o contrário, né? Vale, dado que a Vale é uma empresa dolarizada, que vocês estavam discutindo isso de moeda funcional, a Vale é uma empresa totalmente que vende quase tudo para fora, em dólar. Então, quando você tem esses ruídos internos e o real deprecia, ela se beneficia. Na Petrobras era o contrário, né? Você tinha aquele ruído, a Petrobras vai ter que aumentar o preço de combustível, mas será que vai, não vai? E aí só aumenta o potencial ruído. Então, acho que as dinâmicas, que foi muito positiva para a Vale, principalmente nos últimos meses do ano passado, que tinha sido negativa para a Petro, agora está se desfazendo. Aí, sem contar que tem um outro ponto positivo, que esse ano a Petro, a julgar aí que o governo não mude muita coisa na política de preços, Petro tem espaço para ter um resultado razoavelmente melhor, né? O resultado de Vale, tudo indica, esse ano teria uma contração bem maior, por conta de que a gente já discutiu, né? Do preço do minério caindo, o real apreciando, os outros metais também não compensando, porque tinha uma expectativa muito grande há pouco tempo atrás com relação a níquel e cobre, que não se materializou. Esses dois metais, em primeiro lugar, a produção da Vale não vai ser alta, isso já está no guidance da Vale para esse ano. O guidance é de uma produção relativamente estável ou até em queda, e os preços também estão caindo, né, estão baixos. Então, assim, muita coisa, acho que o resumo da história é que muita coisa que se tinha de expectativa positiva com Vale, ou pelo menos potenciais, coisas que ajudaram a Vale, a performance dela no final do ano passado, foram se desfazendo ao longo desse primeiro semestre. E no caso de Petrobras, o grande efeito negativo, o grande vilão que as pessoas viam que poderia ser essa mudança de governo, até agora não teve impacto nenhum. Não quer dizer que não vai ter, tá? A gente acha que a fase difícil é agora. Estranhamente, a ação está subindo bastante, não é um nome que a gente tem nos nossos portfólios, eu já destaco isso. Então, qualquer coisa que eu falar de negativo com Vale, entenda-se disso, é um nome que eu não estou recomendando já faz um tempo. Mas o que eu acho é que a fase mais difícil é agora, como vocês mesmos comentaram. O que vai acontecer se o real depreciar, se o petróleo subir? A gente não sabe, pode ser que a diretoria barre, o conselho, enfim, barre os aumentos que seriam necessários para manter a paridade, mas a gente só vai conseguir ver isso a partir de agora, porque essa diretoria, esse conselho, ele tomou posse há poucos dias atrás, se não me engano foi em maio, né? Então eles não foram testados ainda, basicamente esse é o resumo, e a gente só vai conseguir ver isso mais para frente. E só para concluir, entre Vale e Petro, eu também olho isso, eu também acho que a diferença aumentou, acho que está nos maiores valores da história, mas eu acho que assim, é uma diferença tão grande, minha postura com relação a isso, é uma diferença tão grande que para ser mais vocal nesse assunto, eu acho que dá para esperar. Você vê que o vento não deu a favor da Vale, não a favor da Petro, você começa, por mais que você perca os primeiros 4, 5, 6% desse movimento, tem uma diferença tão grande ali para capturar, eu acho que daria ainda para surfar isso muito bem, mesmo sem essa primeira fase, a fase mais arriscada, vamos dizer.